Bom, então, pessoal, a partir do momento em que foi realizado, né, a coleta da umidade lá do sensor, né, é, então basta inserir nessa planilha que foi desenvolvida aqui no laboratório de irrigação, tá? Em que nessa planilha, né, primeiramente, né, precisamos inserir aqui os dados do cultivo, né, o volume do vaso, metros cúbicos, o volume de substrato, o peso de substrato, a capacidade de campo. Tá? A capacidade de campo aqui aferida foi de 0,53 metros cúbicos por metros cúbicos. A umidade máxima que foi determinada também foi de 0,50, tá? Metros cúbicos por metros cúbicos, e a umidade crítica ah, foi igual a 0,31, tá? Então veja bem, a umidade máxima, para determinar a umidade máxima, basicamente foi multiplicada a capacidade de campo por 0,95. E a umidade crítica foi a capacidade de campo, né? O resultado aqui da capacidade de campo, vezes 0,6. Por que 0,6? Aqui a gente está considerando que é 60%, né? Quando o solo ele chegar a 60% da capacidade de campo, né? ele, ele vai ter que fazer uma irrigação, né? Porque ele já vai estar entrando aqui na umidade crítica, né? Passou da umidade crítica. Bom, foi realizada também, né, a determinação da vazão do sistema por gotejamento, em que tivemos aqui um resultado de 1,8 litros por hora. Tá? Nessa planilha, né, a partir do momento aqui que foi inserido os dados de cultivo e do sistema, né, aqui a gente tem a data que vai ser realizadas as aferições, tá? E aí então aqui no primeiro vai ser inserido o resultado do sensor 1. Vocês podem utilizar a quantidade de sensor que for possível, né? Inclusive esse método de manejo ele é recomendado para grandes áreas de cultivo pela questão do custo do equipamento. Então aqui a gente tem lá 2 sensores que estão instalados, né? Utilizando o equipamento ProCheck, que é o portátil, né? Nós verificamos aqui a umidade, né, no sensor 1 no dia 30 e no dia 1º de julho. No dia 30 de julho foi aqui de 0,46 metros cúbicos por metros cúbicos, o primeiro sensor, o segundo sensor 0,43 metros cúbicos por metros cúbicos, e depois 0,5 e 0,48. Tá? Então teve esse aumento porque foi realizado uma irrigação de aproximadamente 15 minutos desse dia para esse, então foi por isso que aumentou aqui a umidade, tá? Mas aí agora o que a gente, qual que é a ideia? A ideia é ir verificando, né, essa umidade, né, a umidade pelo sensor diariamente. É lógico que essa umidade ela vai ser reduzida em função do tempo, e aí então na medida com que ela for reduzindo, né, a partir do momento que essa umidade ela estiver abaixo da umidade crítica, então a própria planilha ela já vai mostrar que deve ser realizada a irrigação, né? Então, por exemplo, se chegou aqui no dia 3 com 0,30, né? Então, e aqui também 0,30, o que aconteceu? Aqui a planilha está mostrando aqui que deve ser realizada a irrigação. Então, por quê? Porque essa umidade, né, a umidade atual foi menor que a umidade crítica. Tá? Então é dessa forma. Então qual será o turno de rega baseado nesse manejo? O turno de rega ele vai ser variável. Então ele vai ser em função da umidade crítica, né, a irrigação. Então não tem um turno de rega fixo. Eu posso fixar um tempo, né, por exemplo. Depois que eu conduzir e eu ver que as minhas irrigações estão sendo realizadas de 2 em 2 dias, ou todo dia, ou de 3 em 3 dias,
né? Então eu posso fazer essa estimativa. Lembrando que em um empreendimento, por exemplo, é importante a pessoa determinar essa questão do turno de rega, né, que é um intervalo de uma irrigação para a outra, e esse tempo de irrigação, né? Nós sabemos que quanto mais irrigar, né, com a menor quantidade, né, ou seja, a gente está disponibilizando água em baixa quantidade para a planta, né, essa planta ela vai estar conseguindo aproveitar o máximo possível, o máximo dessa água, e a gente não vai ter perda. Então é importante realizar essa análise, né, que eu acredito que em um negócio poderia ser realizada aí uma análise de viabilidade, né, para saber exatamente qual que vai ser o turno de rega. Tá? Bom, beleza. Então aqui nós temos os dados dos dois sensores. Aqui na umidade atual, né, está fazendo uma média dos dois sensores, então aqui tem uma média atual, né, que vai ser baseado nessa média atual se vai irrigar ou não. Bom, então aqui, ó, o próximo, aqui está escrito não irrigar. Por quê? Porque a umidade 0, a umidade atual, ela está maior que a umidade crítica. Tá? Então qual que foi a lógica aqui para inserir esse não irrigar? Se esse G2, né, que é a umidade atual, for menor ou igual que B7, que é a umidade crítica, então irrigar. Tá? Caso contrário, né, se for maior ou igual, se for maior, então não irrigar. Tá? Então essa aqui é a condição, né, para irrigar ou não irrigar. Passou dessa parte de não irrigar, então a gente vai em quanto irrigar, né? Qual o volume de irrigação? Esse volume de irrigação ele vai ser relacionado com a umidade atual, tá? A umidade atual, a umidade máxima, ou seja, se eu preciso irrigar, né, nessa situação de 0,45, se fosse para mim irrigar, eu teria que irrigar somente até a umidade máxima, que é de 0,50. Então, vou relacionar essas duas umidades, né, que é a umidade atual e a umidade máxima, e vou aqui multiplicar pelo volume do substrato. Tá? Então, com isso, eu vou ter o quanto irrigar. Olhando pela condição, então eu tenho que, se o H2, né, o H2 está aqui, ele foi igual a não irrigar, né, naquela condição que eu mostrei anteriormente, então vai ser igual a zero o volume. Caso contrário, né, se não, ele vai fazer o cálculo. Né, ele vai fazer o cálculo aqui em que B6, né, B6 aqui que é a umidade máxima, menos a umidade atual, então eu tenho essa diferença, vezes o volume do substrato e vezes 1000 para converter para litros, né, de metros cúbicos, que aqui estão as unidades de umidade atual e umidade máxima em metros cúbicos, multiplica por 1000 para transformar para litros. Então nesse caso aqui, ó, no primeiro caso e no segundo dia, não precisou realizar a irrigação. O tempo de irrigação, que é a última coluna, né, que é o que vai interessar lá para o produtor, né, ela é baseada na vazão. Né? Então, se o H2, né, estiver em não irrigar, então o tempo vai ser zero. Se não, ele vai calcular, ele vai fazer aqui o quanto irrigar, né, a quantidade de irrigação, dividido pela vazão. Né, dividindo esse volume de quanto irrigar pela vazão em litros por hora, multiplicado por 60, né, então eu vou ter aqui o tempo de irrigação em minutos. Então aqui eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês. 0,4, vou colocar aqui 0,4, 0,4 aqui também. Então aqui mostrou que não é para irrigar. Né? Então aqui agora eu vou para 0,3 e 0,3. Isso é só um exemplo, tá? Lembrando. Então 0,3, a umidade atual ficou menor que a umidade crítica. Então o sistema ele vai pedir para irrigar. Quanto irrigar? 0,8 litros. Qual que é o tempo de irrigação? 27 minutos. Então a gente vai ter uma maior precisão, né, na irrigação. Bom, então espero que eu tenha sido claro nas explicações. Se tiver alguma dúvida,
pode entrar em contato pelo WhatsApp ou por e-mail. Tá? E muito obrigado pela atenção de todos.